Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sinara, eu vou estar com vocês esse ano, aqui no Stout, como professora de filosofia. Eu sou daqui de Santo Anastácio, eu sou formada em História, me formei em 2018, e eu também leciono aqui na Escola de Santo Anastácio, no Alice Maciel. Eu tô gravando esse vídeo, tá? Que é para poder... Eu costumo fazer assim, gravar um vídeo também, tá? Como nós estamos nessa questão do ensino híbrido, né? Ainda que nós não conseguimos voltar à sala de aula, todos. Eu costumo sempre gravar um vídeo, subir esse vídeo para o YouTube e deixar esse vídeo disponível para vocês lá e enviar esse link para vocês lá, tá? Sempre explicando as atividades, porque às vezes a gente explica por áudio e aí, às vezes, por áudio não fica muito claro a atividade para vocês. Então, aqui, eu consigo apresentar a minha tela e, juntamente com vocês aí acompanhando o roteiro, vocês conseguem identificar algumas questões ligadas dentro da atividade de vocês, tá? Eu vou apresentar a minha tela aqui para vocês e vou trazer o roteiro de atividades que a gente tem aí para essa semana, tá? É um prazer enorme estar como professora de vocês esse ano. E vocês podem contar comigo o que vocês precisarem, tá? Tiver alguma dúvida, professora, você explicou, ainda não entendi. Professora, a aula do Centro de Mídias foi passada lá pra gente. A gente teve a nossa aula, mas eu ainda não entendi. Podem me perguntar, tá? Eu gosto que me perguntem. Eu gosto que vocês tirem essas dúvidas comigo, porque assim como vocês aprendem comigo, eu aprendo muito com vocês também, tá? Então, vocês podem contar comigo para o que precisarem nesse ano letivo, beleza? As nossas atividades, as nossas aulas, elas estão todas focadas dentro do Centro de Mídias, tá? Como eu sei que vocês são uma turma bem ativa, né? Vocês são turmas ativas que estão ali o tempo todo acompanhando as aulas do Centro de Mídias, interagindo com os professores, realizando as atividades de vocês. Então, a gente vai ter essa interação com vocês no Centro de Mídias, né? Aí, nas nossas aulas, a gente vai aprofundar mais sobre os temas que foram trazidos para a gente dentro do Centro de Mídias, e eu vou sempre estar também disponibilizando um vídeo para vocês, um videozinho, eu vou tentar explicar nos videozinhos de maneira mais breve, tá? Sobre as atividades que vocês precisam realizar. Essa nossa atividade, essa nossa aula, ela está ligada à nossa aula que nós tivemos no Centro de Mídias, no dia 12, tá? O que eu peço para vocês aí, primeiramente, quando vocês estiverem sempre acompanhando essas aulas do CMSP, tá? Para realizar um breve registro no caderno de filosofia de vocês, na matéria que vocês deixaram lá disponível no caderno de vocês, para realizar um breve registro sobre a aula e não esquecer de colocar o tema, a data da aula, tá? E também não esquecer de realizar as 3 tarefinhas que estão disponíveis para você dentro do Centro de Mídias, tá ok? Essa é uma das partes aí que vocês não podem se esquecer, mas que eu vou estar sempre lembrando vocês, enviando também sempre no grupo, sempre no chat do Centro de Mídias, para vocês não se esquecerem, tá? Esse ano vai ser o primeiro contato, né? Primeiro ano que vocês têm com a filosofia, porque até então vocês não tinham essa disciplina na grade de vocês, né? Então, esse ano, a gente tem aí a filosofia como uma matéria nova dentro das matérias de vocês, dentro do currículo do primeiro ano, tá? Eu sempre trago alguns textinhos dentro do meu roteiro, dos meus roteiros, textinhos breves, que é para a gente mais ou menos identificar o que a gente está trazendo para vocês, tá? Porque a gente sabe que também tem alguns alunos que não têm o acesso, né, à internet, que não tem acesso nenhum. Então, com esse textinho, esses textos, eles funcionam como uma base, um apoio para vocês, tá? Primeiramente, eu trago aí para vocês o que é a filosofia, né? Se a gente for tratar
sobre a questão etimológica, né, da palavra filosofia, que significa amor ao conhecimento, que é filo, né, e sofia, que seria filo, no grego seria amor ou amizade, e sofia seria sabedoria. Seria não, é sabedoria, tá? Na realidade, não há uma resposta única e definitiva para a filosofia, tá? A filosofia, ela seria como um carimbo de interrogações, tá? A filosofia, ela vai indagar a gente sempre em busca do conhecimento. Através desses questionamentos, a gente vai conseguir adquirir o conhecimento, tá? A filosofia, ela lidaria mais ou menos com os porquês. Por exemplo, eu tenho um carimbo, e tudo que eu preciso saber o porquê, eu vou lá e bato esse carimbo. Por exemplo, todos esses meus questionamentos, todas essas minhas dúvidas, tá? A gente vai tratar aqui sobre a filosofia ocidental, tá? Que ela surge na Grécia, tá? No século 6 a.C. O Tales de Mileto, ele foi o primeiro a ser reconhecido como filósofo, mas o termo filosofia ele foi atribuído por Pitágoras. Professora, mas a gente estuda sobre Pitágoras na matemática. Sim, os nossos filósofos, né, eles, antes de tudo, eles eram físicos, eles eram matemáticos, e eles também eram filósofos. E a gente tem toda essa questão aí ligada dentro da filosofia. Seria como uma junção de uma coisa só, porque antigamente a gente não tinha, né, nessa época, né, lá na Grécia Antiga, a gente não tinha ainda essa divisão do que era a filosofia, a matemática, a história, a sociologia, ainda não. Essas divisões, elas vêm um pouco depois, tá? A filosofia, ela surge como uma ciência, tá? A fim de explicar a necessidade, né? De explicar o mundo, essa necessidade de explicar o mundo de maneira racional. Por quê? No início, não existia uma ciência que explicasse todas essas questões. Nós tínhamos aí os mitos que explicavam todas as questões ligadas ao homem. Por exemplo, nós temos mitos que explicam sobre a formação do homem, sobre a fundação do mundo. Nós temos mitos que explicam sobre como os animais foram criados. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O Deus tal, você precisa fazer como que eu posso falar? Um sacrifício ao Deus tal, porque a partir do Deus tal nós teremos abundância, nós teremos a fertilidade, entendeu? Então, a filosofia, ela surge como uma maneira racional de explicar todas essas questões ligadas que antes eram explicadas por mitos. Por exemplo, por que será que nós estamos na época da seca? Foi porque o Deus tal não quis que chovesse. E para isso a gente precisa fazer um sacrifício para um determinado Deus para ele trazer a chuva para a gente. E a ciência, a partir da filosofia, né, que a filosofia ela surge como uma ciência, ela vai explicar para a gente algumas manifestações da natureza de maneira racional, tá? Algumas manifestações que aconteciam com o homem. Ela vai explicar para a gente diversas questões ligadas para que as pessoas pudessem ter essa compreensão do mundo através da ciência, tá? Seria como se a gente tivesse o senso comum e o conhecimento científico. O senso comum vão ser os mitos, tá? Onde, através dos mitos, vai explicar para a gente sobre essa questão ligada ao mundo, e o conhecimento científico ele vai ser a filosofia, que ela vai trazer para a gente, os filósofos vão trazer para a gente através de estudos, né? De como a gente consegue
ter essas provas para falar, ó, peraí, isso que está sendo explicado para um homem não é real. A gente tem a ciência, a gente explica isso através da ciência, tá? Seria mais ou menos a filosofia. O filosofar, ele vai ser essa busca, né, pelo questionamento, essa busca pela verdade, tá? A filosofia, ela é uma ciência e o filosofar, ele é essa busca pela verdade, tá? Aí nós temos aqui duas atividadezinhas que eu trouxe para vocês, tá? Que para a gente conseguir mais ou menos tentar entender sobre o que a gente precisa passar para vocês dentro dessas atividades, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a seguinte questão. Em quais situações você percebe que a falta de sabedoria e de reflexão é prejudicial para a vida pessoal, para a sociedade? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Se eu colocar, eu acho que vai demorar um pouquinho, mas eu vou disponibilizar para vocês alguns vídeos sobre mitologia, para vocês mais ou menos entenderem essa explicação que a professora está querendo trazer aqui para vocês. No mito da caverna, de Platão, ele traz para a gente a seguinte história. Alguns prisioneiros estavam presos a correntes em uma caverna, e eles não conseguiam, e essa caverna tinha uma fogueira, uma clareira que iluminava, vamos falar como se fosse um fogo que ficava ali iluminando aquele espaço para eles, tá? Para esses prisioneiros que estão dentro da caverna. Vamos colocar aí que são 3 prisioneiros que estão dentro da caverna, presos, acorrentados. E eles só conseguem olhar para um único lugar. E nesse lugar, por exemplo, para a única parede da caverna que está à sua frente. E esse lugar, eles conseguem ver a movimentação que acontece lá fora. Mas eles conseguem ter uma brecha nesse lugar? Não. Eles estão de frente com a parede, tá? E essa fogueira está iluminando. Está iluminando lá para eles. Quando eles olham para essa parede, eles conseguem ver sombras das coisas que estão acontecendo lá fora. Aqui dentro da caverna, por exemplo, é um mundo, para eles é um mundo, um território, e lá fora é outro, tá? E lá fora tem pessoas que transitam o tempo todo, animais, né? E eles conseguem ver as sombras que refletem nessa parede. Por exemplo, a nossa sombra, a gente consegue, quando a gente olha para a sombra, eu vou dar um exemplo, tá? Sou uma pessoa baixa. Quando eu olho para minha sombra, ela coloca como se fosse uma pessoa maior. As sombras, elas meio que distorcem um pouco essa questão da realidade. Então, eles conseguiam ver uma distorção da realidade que acontecia lá fora. E para eles, aquilo que eles conseguiam olhar ali, que é aquelas sombras, para eles era real aquilo lá. Tá. Vamos dizer que um determinado dia, um desses prisioneiros consegue se libertar dessas correntes. Ele se libertou dessas correntes e aí ele conseguiu sair para fora da caverna. Quando ele chegou fora da caverna, ele conseguiu ter um contato o quê? Com o mundo real. Ele viu as pessoas transitando naquele lugar, ele viu as árvores, ele viu os animais. E aí ele chegou à conclusão de quê? Que o que ele via dentro da caverna, que era transmitido nas sombras, não era real. Era uma distorção. Aquela sombra que eles viam era uma distorção da realidade. Imediatamente, o que ele pensa? Ele fala, nossa, eu preciso voltar lá atrás e falar para os outros prisioneiros que eles precisam se libertar daquilo também, porque aquilo que eles veem lá não é real, não é algo real, não é a realidade. Eles precisam conhecer a realidade. Vamos dizer que esse prisioneiro teve contato com a realidade, ele volta para essa caverna. Chegando lá, ele vai se encontrar com quem? Deparar com aqueles prisioneiros
Todos presos lá, olhando só para a parede. E tendo só aquela noção ali de realidade que é transmitido pelas sombras dentro da caverna. E aí ele chega e fala, olha, ó, o que vocês veem aqui não é real, lá fora existe um mundo real, lá fora existe um mundo com uma realidade completamente diferente do que a gente consegue identificar aqui e tal. O que esses prisioneiros que estão lá vão chamar esse que teve contato com a realidade? O que eles vão chamar ele? De louco. Nossa, você é louco. Imagina, isso que você tá falando é algo da sua cabeça, é algo que, nossa, você tá viajando nessa aí. O que a gente consegue identificar com esse mito? As pessoas presas na caverna seriam as pessoas presas a crenças, ideologias, a mitos. Vamos falar que lá na Grécia, os gregos, eles estavam presos a essas mitologias, a essas crenças. A partir do momento que a gente tem um filósofo que começa a estudar, começa a indagar sobre essas questões, peraí, a gente tem essa mitologia, tudo explicado por mitos, mas peraí, isso é real? Isso não é? O que eles querem trazer para a gente com isso? E aí começam essas indagações. E aí, a partir dessas indagações, desses questionamentos, ele começa em busca da verdade. E aí eles conseguem adquirir o quê? Essa verdade, esse conhecimento. Então, esse prisioneiro que está lá fora, ele seria um desses filósofos que conseguiu adquirir essa verdade, esse conhecimento. E a partir daí, quando eles se voltam ao povo, né? Eles tentam trazer para as pessoas esse conhecimento. Trazer para as pessoas que o que elas acham que é real não é. Que existe um conhecimento científico, que existe uma ciência que explica que aquilo não é realidade. Se a gente trazer isso para a nossa realidade agora, tá? A pessoa que ela não tem esses questionamentos, que ela não tem essa reflexão, de que maneira isso vai ser prejudicial para ela? Vou trazer para vocês uma realidade ligada dentro da minha realidade, por exemplo. Eu estudei história e eu tive contato, um conhecimento que eu não tinha antes, de determinadas questões ligadas a determinadas realidades, a determinadas religiões, etc., que antes eu não conhecia. Eu não tinha o conhecimento. A partir do momento que eu adquiri esse conhecimento, eu consegui ter uma noção diferente da minha realidade. Eu consegui ter uma percepção diferente da minha realidade. Por quê? Porque eu fui em busca da sabedoria. Eu fui em busca dessa reflexão. Eu fui em busca desse conhecimento. As pessoas, não estou falando necessariamente que vocês precisam fazer faculdade, tá, pessoal? Estou trazendo apenas um exemplo, tá? As pessoas que elas não fazem, elas não têm esse questionamento, que elas não têm essa reflexão, que elas não entendem que elas podem, por exemplo, sair de uma determinada realidade através do conhecimento, que o estudo e a educação, por exemplo, estou trazendo para a realidade de vocês, tá? Que o estudo que através da educação vocês conseguem adquirir um conhecimento, vocês conseguem adquirir uma sabedoria, vocês conseguem mudar a realidade de vocês. As pessoas que elas não têm esse conhecimento, de que maneira isso é prejudicial para elas? De que maneira isso é prejudicial para a sociedade? Se a gente trazer pela questão ligada ao voto, a gente sabe que o voto no Brasil, ele é a única porta de entrada, a única não, né? A gente tem outras aí, mas ele é uma maneira que nós conseguimos o quê? Exercer a nossa cidadania através do voto. E a gente sabe que tudo dentro do nosso país, ele gera em torno do quê? Da política, do governo, né? E que tudo reflete na nossa vida. Se, por exemplo, eu deixei de votar em um determinado candidato que eu achava que iria ser um candidato bom para mim, se eu deixei de votar, se eu não fui votar, isso vai ser prejudicial para a minha vida, para a vida da outra pessoa, para a sociedade, por quê? Peraí, porque através do meu voto eu posso fazer a diferença.
Entendeu? Então, são essas situações do cotidiano que eu quero que vocês tragam para dentro dessa questão. Uma questãozinha bem simples, tá? Agora a gente vai lá para a terceira questãozinha que tem dentro do texto de vocês, tá? Terceira não, segunda questão, né? Sabemos que o filosofar é um ato de questionar buscando a verdade. Dê um exemplo de filosofar que aconteceu no seu cotidiano, tá? Se filosofar é sempre questionar, buscar a verdade, então dê um exemplo aí que você usa no seu cotidiano, que você de filosofar no seu dia a dia, que você usa no seu dia a dia, beleza? Tá? Se vocês não conseguirem entender ainda, pessoal, se ficou alguma coisa em dúvida ainda, eu peço para vocês tá mandando para mim, tá? Que eu vou estar também tentando trazer para vocês de uma maneira mais objetiva. O que aconteceu essa semana é que essa semana eu acabei faltando no dia de hoje, e aí a gente não conseguiu ter uma aula para mim conseguir explicar para vocês certinho, por passar por todas essas questõezinhas para vocês entenderem mais sobre essas atividades, tá? Mas, caso tenha alguma dúvida, é só vocês entrar em contato comigo, só vocês mandar aqui no grupo, ou só vocês mandar para mim que eu vou estar tirando essas dúvidas para vocês, tá? Eu mando outro áudio, eu gravo outro vídeo, tá? Eu não precisam ter vergonha, porque eu gosto disso. Beleza? É isso, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aí. Até mais.